Boa noite a Boa todos. noite. Bem, Vamos dar início ao nosso à abertura do nosso MBA. Eu sou o professor Cláudio Jorge, coordenador desse MBA de Petróleo e Gás Natural. É com grande satisfação que damos início à aula inaugural do MBA Executivo em Gestão do Petróleo e Gás Natural da Faculdade Instituto Rio de Janeiro, FIURJ, em parceria com a ALM Treinamento. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos hoje uma jornada de transformação profissional e acadêmica para todos os nossos alunos. E para garantir a melhor experiência, lembramos que essa sessão está sendo transmitida pelo YouTube e ficará gravada, disponível no portal do aluno e todas as nossas redes sociais. Gostaria de informar também a presença na nossa sala virtual da sócia fundadora da LM e Treinamentos, a doutora Márcia Andréia Almeida. Antes da nossa aula magna, que será realizada pelo doutor Jonilton Pessoa, gerente executivo de exploração da Petrobras, iremos formar uma mesa virtual com alguns convidados que farão uso da palavra. Então, na nossa mesa estará o senhor Ricardo Álvares, que é Country Manager da Landmark para o Caribe e Colômbia, o senhor João Correia, que é Country Manager Brasil e Global Account Management da TGS, o Dr. Frank Gilberto, presidente da Comissão de Óleo e Gás da OAB do Amapá, o Dr. Helder Marinho, diretor-geral da ESA do Amapá, o Dr. Gedeon Pitaluga, diretor-geral da ESA Nacional, o Dr. Israel da Graça, presidente seccional da OAB Amapá, a professora doutora Ana Tereza Parente, coordenadora também deste MBA, o Dr. Simão Asnar Filho, que é o chanceler da FIURJ, e a nossa magnífica reitora da FIURJ, a doutora Carla Dolezel Trindade, para quem passo a palavra agora para suas boas-vindas institucionais. Boa noite. Eu peço, por favor, para o administrador para abrir a minha câmera, por gentileza. Acho que não querem deixar que me vejam. Bom, para não atrasar, olha eu aí. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Cláudio. Eu vou fazer uma fala bem rápida e simples para não me alongar e não tornar a nossa aula magna muito extensa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à LM por ter escolhido a FIURJ para essa grande parceria que é o MBA em Óleo e Gás, um curso inovador, voltado para a margem equatorial a princípio, mas que pode atender a todos os estados e regiões do Brasil, voltado para a exploração do óleo e gás. Quero agradecer a todas as autoridades e executivos presentes na mesa, né, dos quais eu vou saudar em especial o doutor Donilton Pessoa, diretor de exploração da Petrobras, que gentilmente atendeu ao nosso convite para ministrar essa aula magna. Muito obrigado, doutor Jonilton, por dedicar um pouco do seu tempo para nos enriquecer com informações. Um prazer muito grande. Um agradecimento também ao doutor Helder Marinho, diretor da ESA do Amapá, e ao doutor Gedelson Pitaluga, presidente da ESA Nacional, que noivaram esforços a fim de que pudéssemos celebrar um convênio para dar oportunidades aos advogados de todo o Brasil para cursarem o MBA com condições extremamente especiais. Muito obrigado, doutores, por possibilitar essa oportunidade a toda a classe de advogados. Quero agradecer demais aos coordenadores, doutor Cláudio, doutora Ana Tereza, sempre presente, e também a doutora Márcia, da ALM, diretora da ALM, todos numa equipe muito grande, doutor Simão Dolezel Asnar, diretor da FIURJ na área de pós-graduação,
Portanto, é um grande prazer estar com todos vocês aqui hoje e quero, além de tudo, agradecer aos nossos alunos, né, que depositaram a confiança no nosso curso, no nosso trabalho, para uma jornada tão importante como essa de conhecer essa nova fronteira. Eu encerro aqui a minha fala, dando boa noite e agradecendo a todos vocês. Obrigado, doutora Carla. Passa a palavra agora ao doutor Simão Asnar Filho. Boa noite, doutor Cláudio. Na pessoa de quem eu saúdo todos aí presentes nessa mesa redonda virtual e tenho certeza do sucesso do empreendimento, porque acredito que quando homens brilhantes como os que estão aqui se unem, imbuídos de levar o novo e o conhecimento a qualquer fronteira, o sucesso é natural. Quero saudar os alunos em especial. Sejam bem-vindos. Transformem esta casa em sua casa também e vamos dar o pontapé inicial no novo. Nós precisamos encarar o novo, nós precisamos fazer o novo, nós precisamos que quem nos ouve sejam o novo. Meu maior boa noite a todos, um abraço muito grande e meu agradecimento. Uma boa noite a todos. Cláudio, seu áudio está desligado. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, Frank. Passo a palavra agora ao doutor Israel da Graça, presidente da seccional OAB Amapá. Doutor Israel, está aí? Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Grande Cláudio, cumprimento o doutor Cláudio por esse momento, o presidente doutor Helder Marinho, doutor Frank Gilberto, o nosso presidente da ESA Nacional, que não mediu esforços para que esse momento acontecesse, doutor Gedeon Pitaluga, agradeço muito, agradeço a FIUG, a LM, gentilmente também, nesse momento, doutor João Newton, vem abrilhantar esse momento mágico, e dizer que hoje a gente começa a escrever a história. Pronto, agora está aparecendo, né? A gente começa a escrever a história de um sonho, né? Que pensamos ano passado com a visita do Cláudio e começar a construir, tornar isso em realidade. O Estado do Amapá realmente acena para prosperidade com a margem equatorial e a OAB cumpre o seu dever de casa, né? Busca essa qualificação, estender a advocacia, abrindo portas, qualificando cada vez mais. E o grande desafio, falo publicamente, Cláudio, doutor Gedeon, é tornar realmente a advocacia amapaense protagonista, os grandes nomes desse eixo do petróleo, da mineração e até o portuário, que são as vocações do nosso Estado, é o que a gente almeja. Daqui, a Amazônia, durante muito tempo, foi vista como o celeiro do mundo de biodiversidade, mas muitas vezes esqueceram que é um celeiro de talentos, de pessoas que têm o contato com a floresta, com os saberes da floresta e com a academia, e tem esses seres humanos que buscam um equilíbrio, dias melhores, e é isso que a gente busca. A OAB Amapá dá as mãos nesse momento com a FIUG, com a ESA Nacional, com a nossa ESA local, com a LM, para justamente cumprir essa missão de abrir oportunidades para toda a advocacia amapaense. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, doutor Israel. Passo a palavra agora para o doutor Gedeon Pitaluga, diretor-geral da ESA Nacional. Boa noite. Pedi só para o doutor Cláudio e os administradores puderem liberar a minha câmera para eu poder ver, também vê-los, todos me verem, vê-los todos aqui nesse momento histórico. Vamos fazê-lo.
Para não atrasar o evento, professor Cláudio, se me permitir, vou fazê-lo aqui pelo áudio com muito prazer. Primeiro, cumprimentar a iniciativa por meio do professor Cláudio, por meio do presidente Israel das Graças, também professor Helder Marinho, que dignifica todo o sistema da Escola Superior da Advocacia Nacional pelo trabalho desempenhado na Escola Superior da Advocacia Amapaense. E parabenizar essa iniciativa em nome do presidente Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal, que me fez esse pedido, e também do presidente em atividade, em exercício, Felipe Sarmento, que me pediu, ambos, que pudesse trazer essa palavra em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados e todo o Sistema Nacional da OAB. E a palavra é de agradecimento pela oportunidade, de parabenizar pela iniciativa, mas também de poder aqui registrar um momento, agora sim, um momento histórico que foi, na verdade, que antecedeu, inclusive, essa iniciativa, o professor Helder, o presidente Israel, o professor Cláudio, todos os colegas que estão conosco hoje, que foi uma visita que o professor Helder e o presidente Israel fez à Escola Superior da Advocacia Nacional, e naquela visita, ambos se apresentaram como representantes da advocacia amapaense e nos garantindo, nos antecipando que o objetivo era serem referências nacionais e quebrarem paradigmas. Naquela oportunidade, confesso, presidente Israel, que não entendi exatamente a extensão e a amplitude daquelas palavras, mas hoje, com esse lançamento do MBA em Gestão e Executiva de Petróleo e Gás, uma referência nacional com a FIURG, com a LEM, traz conhecimento de uma matéria muito importante, uma matéria contemporânea de interesse de toda a advocacia amapaense, mas de toda a advocacia brasileira, e não porque não toda a sociedade brasileira, que hoje volta os olhos para essa matéria, e o faz sendo referência nacional e quebrando um grande paradigma educacional. Então, a palavra de reconhecimento, de reconhecimento a essa referência que essa iniciativa traz em nível nacional. Parabenizando pelo sucesso, desejando para todos os colegas que desfrutem dessa oportunidade de conhecimento, oportunidade singular, inédita de conhecimento promovida pela Escola Superior da Advocacia Amapaense e também pela seccional do Amapá, e já pedindo autorização a todos para que essa experiência de sucesso possa referenciar-se em nosso horizonte para uma iniciativa nacional, para iniciativas nacionais como essa promovida pela Escola Superior da Advocacia do Amapá e pela OAB Amapaense. A Escola Superior da Advocacia Nacional hoje está aqui, mais do que por qualquer outra coisa, para reverenciar essa iniciativa e parabenizar por esse grande sucesso que é esse MBA promovido pela Escola Superior da Advocacia do Amapá e pedindo autorização para que nacionalizemos essa iniciativa que é tão importante para toda a advocacia brasileira. Muito obrigado, um grande curso de MBA a todos e todas. Obrigado, doutor Gedeon. Com certeza o sucesso desse curso passa por pessoas, doutor Israel, doutor Frank, doutor Helder, e o senhor também são super importantes nessa jornada. E agora eu passo a palavra ao doutor Helder Marinho, que é o diretor-geral da ESA no Amapá. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Meus agradecimentos ao meu presidente Gideon por essa reverência feita à nossa pessoa. Meus agradecimentos também ao presidente Israel, que tem sido um braço forte com a gente, ao meu irmão, doutor Frank Gilberto, que também tem discutido esses assuntos aqui no Amapá, e dizer que hoje é um momento de muita felicidade, porque de pequenas reuniões aqui no norte do país, com o Cláudio, com o Frank, com o doutor Israel, e depois uma conversa com a doutora Carla Dolizel, e encontramos na pessoa de Gideon o braço forte que a gente precisava para fazer essa parceria. Feliz
e hoje entregamos um trabalho de parceria com a FIURG para que a gente possa trazer para o nosso Amapá o conhecimento do que daqui a algum tempo será a nova fronteira do desenvolvimento do nosso estado, que é o petróleo e gás. Agradecer ao Cláudio, que tivemos uma conversa muito franca lá no início, e até um pouco forte, né, Cláudio? Mas faz parte da nossa personalidade, né? E a gente conseguiu. Frank, nós conseguimos. Israel, nós estamos aqui. E muito agradecido ao Gideon por ter apontado o dedo e disse, resolva que eu estou aqui para lhe dar o apoio. Nós resolvemos, Gideon, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Márcia, muito bom te conhecer também e todos vocês. Parabéns para nós, porque esse é um projeto não só da Amapá, mas um projeto nacional e mesmo que o meu presidente não autorize, Gideon, já está autorizado a gente nacionalizar esse MBA e depois eu me acerto com ele. Muito obrigado, sucesso e que todos tenham o melhor aproveitamento desse conteúdo maravilhoso. Obrigado, doutor Helder. E só lembrando que os novos caminhos são abertos por homens fortes, não pelos fracos. Está autorizado, para não ter conflito aí, Julião. Está tudo autorizado. Eu passo a palavra agora ao doutor Frank Gilberto, que é o presidente da Comissão de Óleo e Gás da OAB do Amapá. Obrigado, Cláudio. Senhoras e senhores, é uma alegria muito grande dizer a Vossas Excelências que esse projeto iniciou, graças a Deus, deu certo. Agradecer a professora Carla e o Simão Asnar, que nos receberam ano passado. Eu, o doutor Maramaldi e a doutora Ediene, fomos à FIURG e fomos muito bem recebidos, conhecemos toda a estrutura. E esse MBA de hoje nasceu exatamente de uma conversa muito franca que nós tivemos com o Cláudio, né? Quando esteve pela primeira vez não, em julho do ano passado, e nós alinhamos um sonho, e hoje esse sonho ele está se concretizando. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradecer também ao Dr. Pitaluga, professor Jonilton, né? E, sobretudo, também a nossa querida Ana Tereza Parente, né? Excelente pessoa, advogada mais alto que late. Então, essa é uma oportunidade que o povo do Amapá, os advogados amapaenses, precisavam e estão aproveitando, porque a FIURG, aliada ao COELM, tem um corpo docente altamente qualificado. E essa qualificação, esse conhecimento que vai ser repassado nos próximos meses, será de grande valia, tá? Será de grande valia para esses profissionais. Então, finalizo dizendo, agradecendo pela oportunidade, tá? Dizendo que o povo do Amapá, povo trabalhador, povo estudioso, povo que, sobretudo, não mede esforços para a qualificação que agora está chegando e que a margem equatorial é uma realidade. Agradecer ao presidente, meu querido irmão, doutor Helder, e agradecer ao meu querido irmão também, Israel Gonçalves da Graça, que confiou no nosso trabalho e estamos apresentando esse projeto que hoje está se concretizando. Obrigado, boa aula, bons estudos e até a próxima. Obrigado, doutor Frank. E agora eu passo a palavra para a professora doutora Ana Tereza Parente, para apresentar as diretrizes dessa jornada do nosso MBA. Doutora Ana, por favor. Boa noite a todos. Eu saúdo a mesa, todos os integrantes. Não vou repetir aqui os nomes para não ficar muito alongado, mas queria dar boas-vindas a todos. É uma alegria muito grande estar online com todo o Brasil, possibilitar, né, que todas as pessoas em todas as fronteiras
possam participar dessa formação. A FIURJ é uma instituição relativamente recente, mas muito competente, gabaritada, com nota excelente, alta no MEC. Nós temos infraestrutura online, uma excelente biblioteca online também, todos os recursos necessários para que os alunos tenham o máximo de aproveitamento. Então, queria dar boas-vindas a todos os alunos e alunas que nos confiaram esse momento, né, de formação, e também a todos os professores e colaboradores. Nós preparamos esse curso com muita dedicação, com muita atenção a todos os detalhes. Teremos profissionais de toda a cadeia, né, da exploração e produção de óleo e gás, de todas as fases, para compartilhar a sua experiência, todos os detalhes dessa indústria, né? Foi pensado para que todos tenham o máximo de aproveitamento na prática, que possam se inserir no mercado. Então, a gente preparou o primeiro módulo mais técnico, né? Vamos ter aulas para a turma de direito, aulas com engenheiros, com técnicos, com biólogos, com químicos do setor, e a segunda fase do curso, o segundo módulo, focado em direito, perpassando várias áreas do direito, não apenas só o direito administrativo ou o direito ambiental, o direito também da energia, mas também a gente vai ter todo um fundamento na parte de contratos do setor e direito trabalhista também relacionado ao setor, LGPD compliance e também a parte de detalhes, né, mais específicos do setor. Então, o curso está bem completo, é inovador, não temos conhecimento de nenhuma grade, né, semelhante com todas essas especificidades, esse detalhamento. Como foi dito anteriormente, a gente pensou inicialmente em oferecer para alunos do Norte e do Nordeste, pensando na exploração da margem equatorial, essa nova fronteira, né? Estamos vivendo um momento de transição energética no Brasil, mas ainda muito necessitados, né, de expandir toda essa produção. Mas o curso está tão abrangente que pode ser de interesse de outros profissionais e de outras regiões. Então, eu me coloco à disposição como coordenadora acadêmica, todos vão receber o nosso contato, né, Cláudio? Um contato direto com a coordenação para um acompanhamento. E também um diferencial do curso, a gente vai incentivar todos os alunos e as alunas a fazerem publicações, né? Ao final de cada matéria, no nosso apoio acadêmico, para colocar em prática aquilo que aprendeu, escrever um artigo, se inserir no mundo acadêmico, né? A FIURJ conta com uma revista catalogada de ciências sociais e públicas, e a gente vai fazer uma edição especial sobre o setor de óleo e gás, com a participação dos professores e dos nossos alunos. Então, a nossa intenção é que todos possam efetivamente colocar em prática toda a teoria que vai ser passada no curso. Temos várias surpresas também que a gente vai falando ao longo dos próximos meses, né? Mas, de toda forma, eu estou muito animada, é uma alegria muito grande estar dando início a essa nova formação, com grandes conquistas, né? Essa parceria com a ESA Nacional, com a ESA do Amapá. A intenção é que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis com esse curso online. Então, sejam todos muito bem-vindos e contem conosco para tirar dúvida, para fazer sugestão, melhoria, enfim, a gente está aqui também aprendendo com cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Lembrando que esse curso foi feito realmente escutando a voz do cliente, a necessidade do cliente, né? Por isso que o doutor Helder, doutor Frank, falamos que essas conversas, né, que nós tivemos no Amapá, então foi montado realmente com a necessidade. Não queríamos montar um curso simplesmente e oferecer uma caixa fechada, né, como muitos são hoje, mas escutamos quem realmente a necessidade, né, quem tem a necessidade e formulamos esse curso com todo esse modelo, né?
e ele está realmente, como a doutora Ana falou, muito aderente a essa nova exploração da margem equatorial, mas também de outras áreas, como a Bacia de Pelotas, né? Também Sergipe, agora, Águas Profundas, que está entrando uma nova, também, novos investimentos. Então, ele é um curso online, com professores ao vivo, que pode ser feito por qualquer um do país inteiro. Muito obrigado, doutora Ana. Agora, eu vou chamar o senhor João Correia, que é Country Management do Brasil e Global Account da Management da TGS. João, por favor, a palavra é sua. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que assistem. Eu acho que não foi sem razão que o Cláudio me convidou para falar em primeiro lugar, porque eu represento, dentro da cadeia de processos de exploração e produção de petróleo, eu represento uma empresa que é a empresa de sísmica. A sísmica é o primeiro passo. O nosso trabalho, assim, resumidamente, o que nós fazemos é tirar uma radiografia da bacia e identificar, dar oportunidade para que geocientistas possam identificar locais onde pode ter uma probabilidade maior de acúmulo de hidrocarboneto. Então, por essa razão, né, e provavelmente a minha empresa, a TGS, foi a primeira a atuar. Já há mais de 15 anos, a gente atua na margem equatorial brasileira. Os dados que hoje estão dando apoio para a perfuração do campo de Mofo pela Petrobras foram dados adquiridos pela minha empresa. A gente segue trabalhando na Bacia do Pará, do Maranhão. E desde 6, 7 anos atrás, quando a gente começou a ver a possibilidade, a real possibilidade de se iniciar uma exploração consistente na margem equatorial, meu primeiro passo foi fazer uma visita à Federação das Indústrias do Pará, Indústria do Maranhão, justamente para dizer aos empresários e à inteligência local da necessidade de haver um tipo de formação. Porque se os profissionais que estão próximos a essas bacias, que vivem nessa região, se eles não se prepararem, esse novo boom econômico, ele vai acabar somente resultando em oportunidades de trabalho para quem já vive no sul e sudeste do Brasil. Então, eu louvo, Cláudio, a gente sempre conversou sobre isso, sobre essa necessidade. Eu comentei com você que havia feito essa visita, tentando acordar o pessoal da urgência, porque é um processo de formação, é um processo de médio prazo, e essa iniciativa que está sendo feita agora com a FIURG, com os institutos que estão participando, é extremamente louvável, principalmente porque não está garantido. Eu acho que o risco geológico ele é, de certa forma, controlado. A gente tem... por que a gente tem tanta certeza de que podem haver descobertas importantes na margem equatorial brasileira? Porque a gente acessa dados que estão na Guiana, a gente acessa dados que estão do outro lado do Atlântico, na África, quando essas bacias elas eram uma só. Então, nós sabemos que a mesma matéria orgânica que foi depositada no lado africano, que foi depositada nas bacias da Guiana. Então, há uma possibilidade de esse não. Seu João, seu áudio está cortando. Oi, desculpa. Alô? O seu áudio estava cortando. Sim. Você poderia repetir aqui? Voltou. Tá. Por gentileza? Sim. Será que voltou agora? Voltou. Voltou? Eu não sei até onde vocês voltou. escutaram, eu estava falando sobre o risco. Para além do risco, né, do risco geológico, existe o risco político. Começou a oscilar novamente. Ainda não há uma proteção. Está oscilando novamente. Eu acho que eu vou desligar minha câmera. Eu vou desligar minha câmera, certo? Será que sem a câmera fica melhor? Podemos tentar. Alô? Vamos tentar. Pode prosseguir, senhor. Então, Problema técnico ainda continua cortando.
Você poderia reconectar, por gentileza? Não estamos ouvindo, João. Bom, enquanto o João melhora a questão da conexão, eu acho que vamos dar prosseguimento aqui, João, e eu vou chamar o senhor Ricardo Álvares, da Landmark, que ele é Country Manager para o Caribe e Colômbia. Ricardo, nos ouve? Sim, Cláudio, João? boa noite a todos. Escutam? Escutam bem? Sim? Perfeitamente. Ok. Bem, boa noite. Primeiramente, Cláudio, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bem, dando seguimento um pouco à fala do João, tá? Eu trabalho na Halliburton, como o Cláudio colocou. Hoje eu estou como Country Manager para o Caribe, região que engloba Suriname, Guiana e Trinidad e Tobago, e também estou na Colômbia. Hoje estou fisicamente na Colômbia, mas vivi 3 anos no Suriname. Tá? E a ideia hoje aqui, quando o Cláudio conversou comigo sobre passar um pouco dessa experiência, não só a experiência da minha empresa, da Halliburton, mas eu, como brasileiro, vivi em loco o que foi e o que está sendo esse desenvolvimento no que a gente chama, muitos no Brasil chamam da margem equatorial brasileira, mas é uma margem equatorial que se estende, né, para a Guiana Francesa, Suriname e Guiana, e por aí vai. Eu queria começar falando rapidamente que, basicamente, o privilégio que eu tive de viver num país que né, eu diria que está alguns passos à frente do Amapá, que foi como que essa experiência de transformar uma visão de colaboração, sim, porque várias empresas surgem para apoiar esse desenvolvimento, essa exploração da atividade petrolífera, mas teve um item que foi preponderante dentro dessa jornada, que foi o papel da educação dentro do Suriname, tá? Então, o que eu queria colocar aqui para vocês, que essa experiência que vocês estão tendo, né, os alunos, a mesa que está aqui, de participar desse MBA, é algo transformador, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa indústria de petróleo, ela é uma indústria muito exigente no que tange a segurança, no que tange a qualidade. Então, a gente preza muito pela questão da segurança. E, para isso, você necessita de ter um conhecimento. Ano passado, por exemplo, a gente criou um programa de conteúdo local do Suriname, onde pegamos 10 alunos da Faculdade de Geociências do Suriname e um professor e levamos para o Brasil. Tá? Esses alunos passaram uma semana visitando universidades, foi no estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, a Federal Fluminense, visitaram a DHN para aprender o que era o LEPAC, tá? Provavelmente vocês vão ver aqui durante esse MBA o que é o LEPAC, sim, o programa. Também visitaram empresas como a Petrobras, o SEMPS, o IBP. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil, eu diria que está na vanguarda do conhecimento da exploração e produção de petróleo, tá? E principalmente quando a gente fala de águas profundas e ultraprofundas. Essa experiência que eu vivi e continuo vivendo, hoje eu estou aqui fisicamente em Trinidad, nessa região, eu posso dizer, como brasileiro, que a gente tem conhecimento para exportar, e esse programa que começa aqui hoje, né, com vocês, e fiquei muito feliz em escutar, né, da ideia de expandir, de nacionalizar, é algo muito promissor. Por quê? Porque não é só a Halliburton, não é só a Petrobras que vai trabalhar
na região do Amapá, outras empresas. E para a Halliburton estar, ou a própria TGS, como o João estava colocando, precisa de um ecossistema. E esse ecossistema, ele tem a rede hoteleira, logística, empresa de inspeção, e as empresas como as nossas, que são multinacionais, têm um padrão de segurança muito forte, tem um standard muito alto, e necessita que essas empresas, esse ecossistema que vai surgir, até para vocês mesmo, a grande maioria aqui que eu escutei, que são advogados, precisam entender um contrato, né, os termos, as terminologias que vão sendo colocadas. Então é importante que esse projeto, esse propósito aqui, ele vá para frente, eu acredito muito, sim, principalmente por ser brasileiro, por ter visitado, ano passado eu visitei em Macapá, visitei os institutos de pesquisa, eu diria que vocês estão 2, 3, 4 passos à frente em termos de conhecimento, e nada melhor do que aprender um pouco mais com profissionais capacitados que vão estar ministrando as aulas durante esse MBA. Então, eu queria colocar isso, Cláudio, para você. Parabéns pela iniciativa, parabéns para todos os idealizadores. Eu acredito muito que a educação ela vem para transformar e ela consegue trazer conhecimento onde a gente não imagina. Tá? Então, eu queria desejar um sucesso para esse MBA, Cláudio, para todos os alunos. E lembre-se, a indústria do petróleo ela necessita de um ecossistema, e para ter esse ecossistema, todos os profissionais, seja de qualquer área, economia, não só geólogos, geofísicos, engenheiros, precisam de qualificação técnica, precisam de ter uma mão de obra qualificada, ter um conhecimento das melhores práticas internacionais, e eu não tenho a dúvida de que o Brasil e todos esses que estão aqui hoje atendendo essa primeira aula pode contribuir para que o Amapá seja um caso de sucesso, assim como foi a Guiana, assim como está sendo o Suriname, assim como foi outros países que começaram a sua exploração. É isso, Cláudio. Obrigado mais uma vez pelo espaço, e é uma satisfação estar aqui compartilhando um pouco da minha trajetória no Suriname, no Caribe. Sim. Obrigado, Ricardo. E você falou de ecossistema, Ricardo. Só para a gente ter uma ideia, quantas empresas orbitam em torno da Halliburton, nesse ecossistema, por exemplo, no Suriname, você tem esse número? Eu poderia dizer, não é a minha área, tá? Mas não sou de procura, mas eu poderia dizer que é em torno de 200 empresas. Por quê, Cláudio? Um ponto importante, a gente não tem uma empresa de transporte, a gente tem que ter 3, 4, porque se uma falha, a gente tem que acionar outra. Lembra que a sonda está no mar, sim, você precisa mandar um equipamento, você precisa trazer, se um navio, um motor quebra por alguma razão, você precisa acionar outro. Então, existe um ecossistema que eu diria que posso chutar que é mais de 200 empresas nessa região que a gente atua aqui no Caribe. Obrigado, E obrigado, Ricardo. um ponto, Cláudio, eu lembrei essa noite, né, que a primeira vez que eu estive no Suriname foi em 2022, quando eu estava me mudando, e recordo que eu ia visitar para conhecer o Suriname, para ver se eu aceitava mudar para lá, e eu não pude ir, porque não tinha vaga no hotel. A Halliburton, ela qualifica os hotéis que vai mandar os empregados, e não tinha, por algum evento que tinha na cidade, eu tive que remarcar. Então, é importante, né, eu comparto essa experiência, isso passa em qualquer lugar do mundo, e com certeza vai passar. Estejam preparados, aproveitem essa oportunidade para estarem na vanguarda e aprendam, sim, com os países vizinhos também, ok? Obrigado, Ricardo, por falar a sua experiência. Vamos ver se o João já está conectado novamente, meu amigo. Vamos tentar de novo, Cláudio? Vamos embora. Vamos embora, né? Tecnologia é isso, né? Mas você tem crédito. Então, gente, como eu estava falando, né? Eu acho que existe um risco político, porque a gente vê uma exploração de certas... hoje nós estamos na era das fake news, né?
Então, existe aí uma resistência à exploração de petróleo, como se a gente não fosse mais precisar de petróleo. E o país precisa de petróleo. Sem ele, a gente volta a uma condição que eu conheci quando eu era jovem, que era de um país importador, onde as perspectivas do Brasil eram muito limitadas, porque a gente gastava todo o nosso dinheiro importando petróleo. E eu acho que toca o Amapá, a margem equatorial, assim como mencionou o Cláudio Jorge, Pelotas, a chance que o Brasil tem de manter a sua autossuficiência. E ouvindo o que o Ricardo estava falando, eu acho que isso é super importante. Nós estamos falando com a plateia predominantemente de advogados, e como ele bem falou, empresas grandes como a dele, como a minha, nós temos restrições muito grandes na contratação de serviços. A gente tem os nossos departamentos de compliance, eles são muito rigorosos. Então, eu acho que vocês aí têm uma oportunidade de trabalho bastante grande, ajudando a indústria local, aos provedores locais, a se adequarem, a estarem documentados, devidamente documentados, para que possam absorver os trabalhos que vão surgir pela frente. Eu acho que vocês estão tendo um privilégio que na minha época eu não tive. A minha geração, nós tivemos que abrir picada nessa mata de conhecimento. E vocês hoje, por exemplo, vão ter uma aula magna com uma das pessoas mais importantes na exploração do país hoje, Joanilton Pessoa, representando aí um funcionário, alto funcionário da Petrobras, que é essa empresa maravilhosa, responsável pela conquista da autossuficiência do nosso país. E eu acho que às vezes a gente não tem a dimensão, talvez as gerações mais novas não tenham a dimensão do que foi essa conquista. Então eu acho que vocês estão tendo a chance de conhecer e participar dessa segunda fase da construção, da manutenção da autossuficiência no Brasil. E uma coisa muito importante que eu queria falar quando eu também terminei, quando fui interrompido, é que, além dos dados geológicos, dos dados geofísicos que a nossa empresa está levantando, dentro do licenciamento ambiental, as condicionantes das minhas operações na margem equatorial, nossa empresa já investiu mais de 30 milhões de dólares em coleta de dados ambientais de ponta. Então, para mim, é muito doloroso quando eu escuto uma manifestação do Ministério Público, quando diz que não há dados primários, que não há informação. Ela existe, ela está sendo agora mesmo coletada. Nós temos um conjunto enorme de universidades, inclusive a Federal do Amapá, envolvida no monitoramento diário de praia, envolvidas no desenvolvimento de ciência, do conhecimento do baseline, da biodiversidade da região, porque se a gente não conhece, a gente não consegue preservar. Então, tem esse outro aspecto, que sempre que vocês me ouvirem falar, eu sempre vou destacar isso, porque eu acho que é de extrema importância. Se não fosse a atividade de petróleo, não fosse a atividade que a Petrobras está fazendo agora, que a minha empresa, a TGS, está fazendo, nós não teríamos o conhecimento sobre a biodiversidade da plataforma continental na margem equatorial brasileira. Isso é fundamental, a gente precisa dar luz a isso. Provavelmente esse curso deve ter algum módulo que deve demonstrar, ou vocês vão ter alguma palestra mostrando isso. É fundamental que se tenha conhecimento disso, porque é uma contribuição da indústria do petróleo. Sem ela, as universidades não teriam a condição que hoje têm de investir em desbravar e revelar toda a biodiversidade que existe na plataforma. Então, assim, eu desejo muito sucesso a todos aí, aproveitem essa oportunidade. Parabéns, Cláudio. Eu acho que essa iniciativa também deve se estender para outras áreas de conhecimento, outros públicos, dentro do Amapá, do Pará, do Maranhão, para que esses empregos de qualidade que a indústria do petróleo gere possam ser ocupados por pessoas da região e que, com isso, efetivamente, a gente melhore o IDH e a qualidade de vida de toda essa região. Então, agradeço a você pelo convite, pela honra de estar aqui. Uma alegria igual a que eu tive quando participei de uma audiência pública em Macapá, no Oiapoque, que foi maravilhosa. Ali eu pude conhecer o povo amapaense de raiz e eu voltei muito encantado com a garra, com a simplicidade, com a receptividade, com os altos valores morais que essa população tem. Então, desejo muito sucesso ao Amapá, à margem equatorial e, consequentemente, ao nosso país. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigado, João. Você é uma pessoa de referência nessa região e em todo o país. Bom, gente, agora, dando continuidade, né, nossa aula magna, daremos início à nossa aula magna, né,
Hoje recebemos o senhor doutor Jonilton Pessoa, que é graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Geofísica pela Universidade Federal da Bahia, tem MBA em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, é geofísico sênior da Petrobras desde 1987 e ocupando vários cargos de gerência. Hoje, Jonilton é gerente executivo de exploração da Petrobras. Jonilton, por favor, sua palestra super aguardada, agora é com você. Fiquei A até palavra é um sua. tanto. Uma boa noite a todos. Estão me ouvindo? Legal? Sim, Jonilton. Maravilha, maravilha. Então, fiquei até um tanto quanto preocupado por conta das palavras que foram citadas antes, e até pelo João, conhecido meu, da responsabilidade que me botou para essa questão da aula. Preparei uma aula aqui com o objetivo de dar uma visão geral, então espero que atenda pelo menos às expectativas que foram levantadas aqui. Agradeço muito a Fiuge pelo convite, dou uma boa noite e agradecimento a todos os presentes aqui nessa mesa redonda e nessa videoconferência. E eu vou fazer o seguinte, para que não haja nenhum risco de interrupção por conta da internet, eu vou desligar minha câmera e botar a apresentação em tela, para não correr o risco de termos algum apagão ou demora na transmissão. Quando vocês estiverem vendo a apresentação, eu peço que me informem. Estamos vendo a apresentação, só não está no módulo ainda. Estão vendo a primeira página aqui com o título da apresentação? Sim. Então, eu vou tentar aqui desligar a câmera para ver se não vai causar nenhum problema Mas você vai aumentar a apresentação? Está no módulo do Vou próximo slide. agora. Já treinei isso um pouco antes. Espero que aconteça do jeito que a gente planejou. Isso, agora está show. Deixa eu ver se eu consigo me mover aqui. Não estou conseguindo tirar a câmera, mas vamos fazer assim. Se der problema, eu retiro a câmera, tá? Não sei se vocês estão me vendo, mas Estamos vendo, vou sim. tentar conduzir dessa maneira. Então, pessoal, uma boa noite. Muito obrigado novamente a Cláudia, a Fiuge pelo convite. Espero, vamos dizer assim, atender as expectativas. E a intenção minha aqui é fazer uma apresentação já com um título focado na margem equatorial, os desafios, oportunidades, perspectivas e o que é que a gente vê do setor de petróleo no Brasil aqui pela frente. E dividir essa apresentação em 3 itens, 3 etapas. Uma, explicando o que é essa nova fronteira, o que seria a nova fronteira. Uma discussão sobre essa questão toda de energia e emissões no Brasil e o papel da margem equatorial nesse contexto todo global que eu entendo que seja muito importante para a gente. Então, com relação às novas fronteiras, antes de chegar a ela, a gente hoje, na atualidade, tem se discutido muito isso. Autossuficiência, a questão do futuro, metais críticos, soberania energética, mudanças climáticas, distribuição de energia, a questão das baterias, e entre elas toda está ali margem equatorial, como se fosse uma área, como se é uma área de expectativa que a gente consiga fazer a prospecção de petróleo, encontrar petróleo e vir a produzir. Então, nesse contexto de que seria uma nova fronteira, eu trago aqui uma seção sísmica, que é esse trabalho inicial que o João Cláudio falou a respeito. Uma equipe sísmica faz a aquisição de um dado sísmico, que para os advogados talvez seja uma televisão fora do ar, uma coisa muito esquisita, mas para o geólogo e geofísico que faz a interpretação do dado, a partir daí ele estima a possibilidade de ocorrência de hidrocarboneto, da ocorrência de petróleo, numa situação de bacia. Isso aí é a radiografia é uma seção, a parte, vamos chamar radiografia, do subsolo, exatamente próximo à área onde hoje está se perfurando, onde vocês estão vindo ali nesse ponto. Acho que vou botar o cursor aqui. Onde é que está o cursorzinho? Nesse ponto aqui, onde vocês
vem o cone do Amazonas, é toda a sedimentação que veio do rio Amazonas que cobriu essa parte da bacia. Mas isso aí é um contexto geológico, e o que faz o geofísico e o geólogo da área? Eles fazem essa interpretação e levam a esse desenho, que é a configuração da interpretação geológica daquela imagem. A partir daí, você analisa todos os elementos do sistema petrolífero, que é aquele sistema que gera, migra, atrapeia e armazena o hidrocarboneto, para a gente propor as locações. Aqui são poços que já foram perfurados em algumas situações e que não houve a descoberta do hidrocarboneto. Então, quando o João também falou a respeito dos riscos que a gente tem, e Nova Fronteira é isso. Você aqui, eu estou mostrando aqui uma seção com 7 poços. Hoje, na Bacia de Campos, Bacia de Santos, a gente já tem mais de 1.000 poços perfurados. Mais de 1.000. Com certeza, cerca de 2.000 poços perfurados. Então, isso é uma nova fronteira. Se a gente vier a fazer uma descoberta, provavelmente aí vai haver maior número de poços, vai haver a produção de petróleo e, com isso, toda a cadeia que está envolvida nesse processo, toda a cadeia de trabalho, emprego, indústria e tudo mais. Então, isso é a nova fronteira. A questão o que é a bacia da Foz do Amazonas? É uma bacia pouco explorada, não explorada em águas ultra profundas, que a Petrobras hoje está investindo um elevado recurso para explorar, e se caso tenha uma descoberta, a gente tem uma nova fronteira de produção, como foi a Guiana a 2015, antes de 2015 para cá. Perfuraram vários poços para ver a descoberta, e hoje a magnitude de produção da Guiana é uma coisa que chama a atenção de todo mundo, né? Então, mas para isso, o que é preciso? Preciso conhecimento geológico e tecnologia, onde entra aí sonda de perfuração, imagem, é onde o Álvares falou a respeito das companhias prestadoras de serviço que estão envolvidas nesse processo, que isso aqui é uma imagem de um perfil da perfuração de um poço, onde entra a tecnologia em salas onde a gente tem atuado com acompanhamento de perfurações, todos a questão de pesquisa do SEMPS e o tratamento daquele dado que o João Cláudio falou, que é o primeiro dado a ser adquirido numa região, que é o dado que dá base para o intérprete de geologia e geofísica fazerem suas estimativas e, a partir daí, explorarem ou perfurarem poços, da estimativa de poços. Aqui a gente vê uma variação de qualidade de dado de 2009 até 2023, variando a forma de aquisição do dado, também variando a qualidade do processamento do dado. Processamento do dado, isso aqui que está aqui em cima são sequências de computadores adquiridos pela Petrobras, que foram todos eles, na época da sua aquisição, os maiores computadores da América Latina. Para isso, o que é que causa isso? Quais são as consequências quando a gente está falando aqui de petróleo e gás? Mas não seria só de petróleo e gás, seria de mineração, seria de infraestrutura e geotecnia, quando a gente vê o efeito multiplicador da geologia quando tem resultados positivos. Todos esses empregos indiretos que estão aqui mencionados, induzidos, são consequências de alguma descoberta, seja na mineração, no petróleo e gás, ou na questão de montagem de infraestrutura e geotecnia. A gente vai precisar de uma cadeia de suprimentos, de desenvolvimento urbano, porque vai expandir e vai ter necessidade de infraestrutura mais adequada. A questão de logística, totalmente necessária para dar o suporte à ida e volta de materiais, ou então a construção de estruturas nas áreas próximas às perfurações e às produções, serviço de apoio, infraestrutura costeira, refino e petroquímica pode levar a essa consequência. E ainda mais, a questão de construção civil, a conectividade, que vai precisar uma conectividade com estrutura logística do país, e os serviços essenciais, todos eles impactados se houver uma descoberta, visto o exemplo que vamos dizer assim, já foi o sul do Brasil, já foi a Bahia, já foi Santos hoje, a Bacia de Santos, e é o exemplo mais próximo do Amapá, a Guiana. Então, isso, vamos dizer assim, é o que pode causar uma nova fronteira. O resultado positivo pode trazer para uma situação, de uma área, de um estado, de uma região, uma quantidade de serviços a serem aplicados de uma magnitude muito grande, a depender do que seja descoberto.
Obviamente, não é simples, não é um poço que vai dar a descoberta, não é no primeiro poço que a gente vai fazer uma grande descoberta, mas há uma necessidade de exploração para entender, baseado naquelas imagens, o que é que a gente tem em subsuperfície. Fora isso, então vamos entrar aqui na questão de uma discussão dos aspectos sobre energia e emissões no Brasil. Acredito que vocês já possam ter visto esse vídeo que eu vou botar aqui. É um vídeo rápido, de 2 ou 3 minutos, mas que vocês provavelmente, quem viu, eu peço desculpa por colocá-lo, mas quem não viu, eu acho muito interessante, porque a gente pode fazer um paralelo muito próximo com o Amapá. Eu faço uma comparação muito similar desse discurso, dessa fala do presidente da Guiana com o Amapá. Acho que o Amapá tem crédito de carbono para produzir óleo e gás por muito tempo, porque tem grande parte da sua área com preservação ambiental, com reservas e outras coisas mais. Então, a questão do meio ambiente, da questão de poluir o meio ambiente com CO2 por conta da produção de óleo e gás, se for por questões do Amapá, isso aí não deveria ser impeditivo, porque ele tem, no meu ponto de vista, um net, já um crédito de carbono para muitos e muitos anos. E com relação à questão de crédito de carbono, eu faço uma análise pequena em relação à questão de temperatura e CO2 na atmosfera terrestre. Esse mapa que está aqui, esse gráfico, ele mostra exatamente isso aqui, são em milhões de anos, aqui milhares de anos atrás e aqui os anos recentes. A era industrial começou aqui, está nesse ponto final dessa curva. A temperatura da Terra, ela variou dessa maneira aqui. Ou seja, a Terra já foi muito mais quente do que é hoje. Muito mais quente. Chegou nesse ciclo aqui de milhares de anos e ela começou a ter variações cíclicas, talvez por conta de medições mais confiáveis, e maneiras de medir mais fáceis. E, seguidamente, veio isso aqui, vocês vão prestando atenção, que o gráfico, a escala muda. Aqui são milhões de anos, passam a milhares, aqui ainda milhares, e aqui anos, centenas de anos e anos. Então, a gente dá um stretch no gráfico, né? Espicha o gráfico, de maneira que ele fique mais e tenha mais informações durante os anos. Se eu pegar essa parte toda azul, ela caberia só nessa pontinha aqui. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que a temperatura da Terra,
vamos dizer assim, estamos hoje vivendo temperaturas extremas, climas extremos. Não, não é extremo. O extremo está aqui e o extremo glacial já está aqui e aqui, que tiveram eras glaciais muito mais extremas do que isso. A gente está variando, está num período que está variando a temperatura ciclicamente e com um pouco de acréscimo, mas que não é nada próximo do que ocorreu aqui nesse período do Pleistoceno e muito menos do que ocorreu lá para a época do Eoceno. Se eu botasse esse gráfico desde a formação da Terra, ele seria muito maior a temperatura. A Terra vem esfriando desde a sua formação. Só que o ser humano, ele viveu num espaço muito pequeno de tempo. Passando aqui, dando um zoom exatamente nesse período aqui, dessa faixa aqui, a gente vê que os ciclos de temperatura medido na Antártica com relação ao CO2, ele se mantém. Quando aumenta a temperatura, aumenta o CO2, aumenta a temperatura, aumenta o CO2, isso acontece. O que é que há de diferente nesse período? Há uma emissão maior de CO2 na atmosfera. Ninguém está dizendo que isso não existe. Existe sim. Mas a temperatura não acompanhou da mesma forma. E o que é que causou esse aumento de temperatura? Esse aumento de temperatura foi causado exatamente pela era industrial, pela queima de combustíveis fósseis, pela vários outros fatores que podem contribuir com a emissão de CO2 na atmosfera. E o que está se discutindo para o futuro é que, em 2100, a temperatura da Terra possa variar a mais 1,9 graus em relação ao esse zero aqui, ou a mais 2,7 graus, o que pode fazer com que haja um descongelamento grande dos polos e um aumento dos volumes de água nos oceanos, e, entre outros fatores, maiores inundações e tudo mais. Então, é um risco que corre. É um risco que corre. Mas é só o carbono que impacta na temperatura? Não, não é só o carbono que impacta na temperatura da Terra. Se nesse período a gente tiver 3 erupções de vulcão no mesmo, numa etapa de tempo curto, a gente vai fazer com que a temperatura da Terra caia e caia mais de 4 graus, ou 4 décimos de grau. Isso, se houver alguma erupção, em cada erupção, você diz, bom, a erupção emite gases, emite, mas faz com que os raios solares não penetrem na Terra e com isso esfrie mais o ambiente. Então, não só vulcanismo, não só emissão de CO2, mas todos esses fatores aqui que estão colocados em ciclos diferentes variam, fazem com que a temperatura da Terra varie. Estou eu dizendo que não é o CO2, não, ele tem a contribuição, mas não é só ela. E quando a gente fala a contribuição nossa, aí vem essa questão, a contribuição do Brasil com relação ao mundo na emissão de CO2, aí é que entra esse gráfico aqui. Vamos dizer assim, aqui são as fontes de energia, o consumo por fonte de energia no mundo e no Brasil. Vejam também que a escala aqui está diferente. Aqui está variando de 7 a 4 mil terawatts-hora e aqui são 200 mil terawatts-hora, ou seja, 200 mil. Se eu pegar essa escala de Brasil e colocar aqui dentro, ele vai ficar até no máximo esse azul aqui. Isso é a contribuição do Brasil em relação ao consumo de energia do mundo todo. E quando a gente olha o consumo de energia do Brasil, vocês veem aqui que carvão é isso aqui, é o preto. O carvão no mundo é isso aqui. A biomassa nossa é um triquinho que nem aparece aqui. Quando a gente vai para o óleo, o Brasil consome isso, o mundo consome isso de óleo. Aqui para baixo são, exceto o gás, tirando o gás, aqui para baixo são todas as fontes de energia, vamos dizer assim, renováveis que a gente tem hoje em mãos. Vai a hidráulica, a eólica, a solar, a biomassa e outras renováveis. Quando você olha isso no mundo, relativamente, a característica que a gente tem do Brasil é que o Brasil hoje já tem uma fonte, já tem uma distribuição de energia muito equilibrada por partes não renováveis e por partes renováveis. E quando você olha o mundo, isso tudo aqui é não renovável, é combustível fóssil, e isso aqui é o combustível não fóssil. Nos acordos que ocorreram no passado, a estimativa de melhora para emissões e consumo no mundo fez com que o mundo chegasse em 2050 a próximo do que a gente é hoje, em 2022. A gente já está em 2025. Desculpe, até o gráfico não está
atualizado. Mas isso é o gráfico 2022. Isso aqui até aumentou porque a energia solar hoje já está bem maior do que o que está apresentado nesse gráfico. Mas o mundo tenta ser o que o Brasil é hoje. Vai tentar ser o que o Brasil é hoje, ele vai tentar ser em 2050. Em 2050, a gente está pensando em estar trabalhando com fontes de energia renováveis quase 65% da nossa matriz energética. Dito isso, a gente vai ver a contribuição de cada um na questão do aquecimento global durante todo esse período período industrial, vamos dizer assim, né? Esse gráfico aqui, ele é dinâmico, ele apresenta aqui o percentual de emissão por país, por continente e coisa assim, e vocês vão ver o que acontece com a evolução dele durante esse período de 1750 a 2023. Passados seus anos, passando aqui, você vê que 100% da emissão era só proveniente da Europa, porque aqui foi separado em Europa da União Europeia e a Europa excluindo a União Europeia. Estados Unidos começa a aparecer nos idos de 1800 e alguma coisa e tem tido a sua contribuição. E você vai vendo, vou procurar o Brasil, aqui a gente não vai conseguir achar, mas vai achar a América do Sul. A América do Sul, a contribuição é sempre esse verdezinho que está aqui, tá? Aliás, esse marronzinho que está aqui, ó. Esse é a América do Sul. A América do Sul engloba o Brasil. Então, hoje, se você é bem o discurso que foi feito pelo presidente da Guiana, quem poluiu o mundo durante esse período todo é quem está nessa faixa toda aqui de emissão acumulada de CO2, que foi a Europa, foi os Estados Unidos e foi o primeiro mundo. Nós estamos começando a emitir CO2 nessa faixa aqui de anos, mas nada que impacte a emissão global de CO2. Se hoje a gente desligar toda a emissão de CO2 do Brasil, a gente vai deixar de contribuir com a emissão global em 1%. E quando a gente olha isso por renda per capita, pelo GDP, você vê que o Brasil está aqui com a baixa renda e a emissão em toneladas muito menor do que qualquer país europeu, Singapura, Estados Unidos. O que é que a gente trabalha, vamos dizer assim, na companhia com o objetivo de quê? De manter uma soberania energética nacional, já que a gente conquistou, e fazer com que esses recursos sejam distribuídos na nação de maneira que a renda per capita e as condições de todos os locais onde sejam encontrados hidrocarbonetos sejam atendidas, vamos dizer, sejam favorecidas. Fazer com que o Brasil, se houvesse uma distribuição de renda mais adequada, a gente pudesse estar num patamar desse aqui de consumo e produção de energia. E, no caso nosso, a gente estaria aqui, mas com a emissão de CO2 lá embaixo, porque a nossa fonte, a nossa matriz energética é muito mais limpa do que os países que estão aqui demonstrados. Seguindo esse raciocínio, a gente hoje, esse é um gráfico de 2025, como eu falei a vocês, o solar atingiu quase 23% da demanda de energia elétrica. Aqui eu estou falando energia elétrica, lá o anterior era energia total. E nesse gráfico de 2018 para 2025, a gente vê que a contribuição hidrelétrica no país é imensa. A participação de óleo e gás se mantém na parte elétrica. Por que a parte elétrica é baixa para óleo e gás? Porque aqui são as termoelétricas que abastecem o país, em algumas outras situações. Mas quando a gente vê aqui nesse gráfico de distribuição, vocês veem que a parte fóssil de todos esses países é o que gera energia elétrica. No Brasil, a parte fóssil gera 10% da energia elétrica do país. Novamente, o país tem, na sua matriz de energia elétrica, não energia total, 10% de contribuição fóssil e 10%, aqui teria alguma coisa de nuclear, e 88% de energia não fóssil. Dizendo que se a gente deixar de produzir, deixar de encontrar esse hidrocarboneto, que pode ser potencial na margem equatorial como um todo, na bacia da Foz do Amazonas, e nesse poço que a gente está perfurando, o impacto dele para o consumo é muito pequeno no cômputo mundial.
faz com que a gente não deixe o discurso que o jornalista da BBC estava fazendo para com o presidente da Guiana que se prevaleça. A gente tem que ter autonomia e dizer para a gente mesmo o que é interessante para o país crescer, manter seus níveis de autossuficiência e soberania energética, para não voltar a ser importador de hidrocarboneto, tá? Ainda na continuidade dessa conversa, a gente vê aqui uma média global na superfície vamos dizer, da emissão de dióxido de carbono. O Brasil está aqui, tá? Essa faixinha aqui. Isso aqui é o mundo todo. O Brasil, se deixasse de emitir dióxido de carbono, metano e óxido nitroso para a atmosfera, ele iria estar impactando nesse ponto vermelho desse gráfico total. Não é o Brasil deixando de produzir hidrocarboneto, de consumir hidrocarboneto, que vai impactar a questão de emissão de CO2 na atmosfera global. E a atmosfera, como é única, como não tem barreira, não é a atmosfera, não tem cerca que separe a atmosfera da Europa do Brasil, se eles emitem muito CO2 na atmosfera lá, esse CO2 ele é distribuído qualitariamente, dependendo das correntes de ar e temperatura e pressão, mas estaria na atmosfera como um todo, e não este país aqui deixar de produzir carboneto por conta das emissões de CO2 e a mudança climática e as temperaturas extremas. Nós impactamos muito pouco mesmo. E quando a gente vê que esse pouco, de onde vem o CO2, vocês veem que a parte escura é do uso da terra e agricultura, esse uso da terra principalmente queimadas. A gente teria que estar investindo muito mais na preservação da floresta do que na questão da produção de hidrocarboneto, e essa parte verde de fóssil. Se mais da metade do CO2 emitido na atmosfera brasileira é por conta da agricultura e da terra. Não estejam pensando que eu estou dizendo que não é para produzir agricultura. Muito pelo contrário. Teremos que produzir, evoluir, somos o celeiro do mundo. Produz CO2, produz, mas a gente pode combater diminuindo as queimadas e fazendo campanhas de absorção de CO2 para que a gente tenha níveis de CO2 menores do que esses que estão colocados aqui por conta do uso da terra. Então, isso tudo para dizer assim, vou chegar agora no papel da margem equatorial, mas para dizer que Nova Fronteira tem um risco, a gente está buscando minimizar esse risco, está tentando fazer a descoberta. Sobre essa descoberta, nós não iremos impactar sensivelmente as mudanças de emissões de CO2 na atmosfera terrestre. Ninguém está deixando de consumir carvão, nem na China, nem na Alemanha. A matriz energética vai ser diversificada, sim. A Petrobras tem trabalhado para ter uma matriz energética diversificada, tem trabalhado para fazer redução de emissão de CO2, mas o papel da margem equatorial no Brasil é esse aqui, da recomposição das nossas reservas. Porque se a gente não fizer descobertas, agora, durante esse período final, próximo à década, antes do início da década de 30, a gente, a partir de 35, 36, voltará a ser importador. E sabe de onde a gente vai importar o hidrocarboneto? Da Guiana, dos Estados Unidos, dos países que hoje estão produzindo e não têm o rigor de controlar ou de não tentar não produzir hidrocarboneto por conta de emissões. O que eu quero dizer com isso? A margem equatorial, Pelotas, e agora, vamos dizer assim, as últimas descobertas que envolvem Sergipe-Alagoas, parte da Bacia de Campos, elas vão contribuir para que essa curva de produção que a Petrobras tem, o Brasil tem hoje, ela não decaia dessa maneira, para que a gente mantenha os níveis de produção nesses patamares, de maneira que a gente não volte a ser importador a partir de 2036. Que aí a gente vai ser dependente, vai voltar a ser colônia, como era antes de 2000 e pouco. Colônia, entre aspas, mas fui um pouco, vamos dizer assim, agressivo na palavra, mas isso. Mas o objetivo principal é fazer nova descoberta aqui para que a produção se inicie em torno de 2035, 36, de maneira que essa curva de produção que a gente tem aqui se mantenha acima da necessidade de consumo do Brasil. Porque o que vai acontecer no consumo brasileiro? Vai aumentar. Nunca diminuiu.
crescimento populacional, crescimento econômico. Tudo isso vai fazer com que as oportunidades de consumo aumentem. O uso de HPC, inteligência artificial. Então, a demanda de energia vai ser sempre crescente. E a contribuição do hidrocarboneto é para que, no caso de produção de petróleo, a gente não volte a ser importador. Para isso, a gente tem na Petrobras não só explorado ou tentado explorar a margem equatorial. Envolve a margem equatorial, envolve aspectos de outros países fora do Brasil, envolve também todo o litoral brasileiro e outros países da América do Sul. Tudo isso são áreas que a gente tem procurado a possibilidade de encontrar, fazer negociações de aquisição de blocos para fazer explorações, de petróleo na tentativa de nova descoberta, visto que aqui no Brasil os nossos licenciamentos ambientais estão muito lentos e que na margem equatorial, desde 2017, a gente vem pleiteando, quando a Petrobras se tornou operador, aqui, a licença ambiental e só agora recentemente saiu depois de muita luta e muito investimento. Nesse cômputo, hoje a Petrobras tem um portfólio que está distribuído dessa maneira. Se tivesse a disponibilidade no Brasil, com certeza a gente iria concentrar todos os nossos esforços muito maiores no Brasil. O que tem atravancado, tem feito a gente expandir nossos horizontes para fora do Brasil, é o não licenciamento ambiental para as áreas às quais a gente já tem aquisição, já tem concessão concedida pela ANP em participação de BIDs. E para isso, para que a gente explore, fica necessário a permissão ambiental. Com esse atraso de licenciamento ambiental, fez com que nós nos aventurássemos, obviamente baseado em geologia e geofísica, bem aquilo que o João falou, em outras áreas além do Atlântico, né? Mas sempre no Atlântico Sul por enquanto. A gente tem prospectos de descoberta na Colômbia, tem ativos na Bolívia, tem ativos na Argentina, todo o Brasil e alguns na África do Sul, um bloco, e também na São Tomé e Príncipe. Então, esse é o objetivo nosso, expandir nossas reservas. Na margem equatorial, a gente tem um compromisso que já foi assumido com a ANP, de perfuração de 16 blocos na Foz do Amazonas, tem 16 blocos na Foz do Amazonas, tem 3 blocos no Pará-Maranhão, esses laranjinhas, tá? E um plano de avaliação. Em Barreirinhas, a gente tem 7 blocos, nossos em parceria com outra companhia, e na Bacia Potiguar, a gente tem 5 blocos e um plano de avaliação. Então, nessa área toda da margem equatorial, a gente tem blocos exploratórios e buscando a possibilidade de fazer a perfuração de poços que estão na nossa carteira, de maneira que a gente faça descobertas para suprir aquele futuro gap com relação à produção de óleo e gás. Para isso, na margem equatorial, a gente criou um plano diretor. E esse plano diretor vai conversar com todas aquelas áreas que eu citei um pouco atrás, que seriam consequências vamos dizer, de serviços diretos relacionados a uma descoberta de hidrocarboneto. A gente fez um plano para o qual, quando houver essa descoberta, a gente vai precisar de estruturas como essa, e vão conter um plano de desenvolvimento, para ter logística para viabilização do desenvolvimento da produção, e aí envolve toda a parte aérea e marinha, escoamento e monetização de gás, no caso de gás e óleo, você vai ter que ter uma estrutura para isso e vai gerar GNP. Empregos formais, 419 bilhões de adição no PIB local, 25 bilhões de acréscimo de tributos e 20 bilhões de royalties e participações especiais. Isso é o que a gente deseja
que tenha sucesso na margem equatorial, porque o benefício que vai trazer não só para a população, mas para o país como um todo, como sustentar uma curva de produção e fazer com que a gente tenha mais emprego, mais renda para ser distribuída, mais escolas, mais universidades, mais saneamento básico, né? Isso é o desejo, o anseio e a expectativa que a gente tem positiva de que na margem equatorial a gente tenha um sucesso para trazer isso. Da mesma forma que foi feito aqui na Guiana, mas na Guiana, só para lembrar, foram feitos em Trinidad e Tobago tem 25 descobertas. A Guiana hoje tem 49, que são esses pontinhos brancos que tem aqui. O Suriname, como já foi citado, também tem várias descobertas, 13. E no Brasil, nesse período de 2015 a 2025, porque a gente só furou 4, 5 poços, só houveram 2 descobertas. A gente não teve a permissão de furar poços da maneira que foram perfurados poços nos nossos vizinhos. Então, pessoal, o que é que eu queria dizer com isso? Não sei se atendi às expectativas. É que sonhamos, desejamos, é tanto que estamos investindo altíssimo, altíssimo, porque isso aí só está ocorrendo porque é a Petrobras, esses blocos da margem equatorial já foram da BP e da Total, mas é porque é a Petrobras, e a Petrobras tem um compromisso nacional e manter os seus níveis de produção. Petrobras, quando foi formada, foi criada, era para descobrir petróleo, depois se tornou, teve como missão o abastecimento, depois o nível de produção maior do que o consumo, e agora a obrigação da Petrobras é manter a produção maior do que o consumo, de maneira que a gente não pode ser a importador. E a nossa expectativa é que a gente, nessa margem aqui, contribua para que isso não ocorra. Os benefícios são esses que eu mostrei. A questão ambiental está bem representada nos impactos que podemos nós, brasileiros, causar com a questão de CO2. Se a gente tratar melhor as nossas florestas, reduzir as nossas emissões das maneiras possíveis, nós conseguiremos fazer com que a produção de petróleo não impacte tanto o percentual nosso de emissão de CO2 na atmosfera. E o discurso, para mim, do presidente da Guiana cabe muito bem quando a gente se refere ao Amapá. A pessoa que discutiu a respeito da locação do Amapá, não sei quem, mas que se prontificou a dar licença, ele está sentado ou morando no Rio de Janeiro, de frente ao campo de Búzios, Tupi, onde lá já se perfurou mais de 1.000 poços, com o mesmo risco que tem esse aqui, ou maior, porque lá já tem a descoberta. Então, aqui, se a gente tiver algum acidente, a gente está preparado para combatê-lo. Se não houver, que é o caso dos mais de 1.000 poços que a gente perfurou aqui, não houve nenhum acidente ambiental, que é o que provavelmente não ocorrerá, a gente fizer uma descoberta, a gente vai estar fazendo com que esse estado cresça mais, que o país cresça mais e que a gente colabore para que a gente não volte a ser importador. Dito isso, eu agradeço e deixo aqui uma cópia do nosso querido Ariano Suassuna a respeito da palestra, e a figura aqui ao lado é o dia que a Broca tocou o fundo marinho na perfuração do Amapá Águas Profundas, Poço 57. Muito obrigado, espero que tenha, pelo menos, ilustrado bem a vocês o que é o entendimento nosso de companhia para a margem equatorial brasileira. Sensacional, meu Newton, muito obrigado. Uma aula maravilhosa. Aprendemos muito, não só sobre margem equatorial, mas com a questão de